A história começava com Sylvia admirando as flores recém-desabrochadas no jardim. Com um sorriso encantado, ela comentou que ficariam lindas decorando a entrada do castelo. Uma das empregadas, sorridente, prontificou-se a chamar o jardineiro. No entanto, a tranquilidade da cena foi bruscamente interrompida. Um homem surgiu à frente de Sylvia. As roupas estavam rasgadas e seu olhar era selvagem e assustador. Um calafrio percorreu sua espinha, e a primeira suposição que lhe veio à mente foi de que se tratava de um mendigo. Perguntou-se onde estavam os guardas e por que ele estava ali. A situação era estranha, mas Sylvia recordou-se do papel que desempenhava. Como duquesa, esperava-se dela compostura e misericórdia. Ordenou que o alimentassem e o acompanhassem até a saída. O homem, no entanto, permaneceu imóvel, encarando-a. Aquilo a incomodou profundamente. Pensando que talvez ele desejasse mais, mandou que também lhe dessem roupas limpas e novas. O olhar dele, no entanto, continuava perturbadoramente fixo. Sylvia não sabia como reagir. Foi então que uma das criadas murmurou, hesitante, que aquele homem era sua graça, o duque. Sylvia congelou. O coração disparou no peito, mas, sem deixar transparecer o desespero, sorriu e declarou em voz alta que, de fato, se tratava de seu querido marido. Fingiu alegria e mandou que celebrassem sua volta. Por dentro, estava em pânico. Sylvia Lauren era uma ladra que havia se infiltrado no castelo e assumido o lugar da duquesa durante a ausência do verdadeiro duque, Victor Asvan, um homem temido por sua brutalidade. Victor Asvan não era um nobre comum. Desde os becos até os palácios, seu nome impunha respeito e medo. Tornará-se duque por mérito próprio, após sucessos em campo de batalha. Era conhecido por sua frieza e por nunca demonstrar piedade. Ao observá-lo mais de perto, Sylvia reconheceu traços condizentes com os rumores: a cicatriz no queixo, a pele marcada pela varíola, o olhar severo. Ainda assim, não era tão horrendo quanto diziam. E, por mais que estivesse apavorada, manteve a postura e ordenou que o tratassem com o máximo cuidado. Para sua surpresa, Victor passou por ela sem dizer uma palavra. Sylvia esperava uma punição imediata, talvez a morte. Mas ele não reagiu. Parecia já saber quem ela era, e não se importava. Aquilo a desconcertou. Será que ele gostava dela? Durante o jantar, observou-o devorar a carne com voracidade, sem qualquer etiqueta. A esperança de que houvesse alguma simpatia da parte dele se desfez. Um homem apaixonado, concluiu, não comeria daquela forma diante da mulher que ama. Era claro que ele a tolerava por algum motivo. Talvez sua presença lhe fosse conveniente. Enquanto pensava, lembrou-se do passado de Victor. Órfão, de origem obscura, havia surgido diante do príncipe durante uma expedição e, graças a seu talento militar, ascendido rapidamente. Era tido como um herói, mas sua falta de educação formal fazia com que fosse tratado com desdém pela alta sociedade. Aos 27 anos, ainda não havia se casado, dizem que nenhuma dama o queria por perto. Sylvia considerou que ele talvez estivesse em busca de uma esposa. E, no momento, ela era a única mulher na posição adequada. Talvez pudesse representar esse papel por mais algum tempo. Contanto que não tivesse que dividir a cama com ele. Como se lesse seus pensamentos, Victor comentou que ouvirá falar de sua gravidez. Sylvia quase engasgou. Ele queria saber se o filho era menino ou menina. Ela respondeu, tentando manter o controle, que ainda estava grávida de apenas um mês. O duque disse estar ansioso para conhecer a criança e declarou que ela nasceria saudável. Ao sair da sala, Victor ordenou às criadas que protegessem Sylvia com extremo cuidado. Se a criança morresse, advertiu, todas morreriam com ela. Sozinha no quarto, Sylvia andava de um lado para o outro.
Estava convencida de que Vitor sabia de tudo, que ela não estava grávida, que era uma impostora, e que apenas brincava com ela antes de matá-la. Tomada pela ansiedade, decidiu fugir. Mas, ao abrir a porta, deparou-se com ele. Vitor perguntou para onde ela ia. Silvia mentiu, dizendo que iria buscar chá para ele. Ele respondeu que não era necessário e que, se quisesse algo, chamaria uma criada. Disse que a duquesa deveria descansar. Deitou-se na cama com naturalidade, deixando-a sentada em uma cadeira. Silvia observou o espaço. A cama parecia menor do que lembrava. Será que os criados esperavam que ela dormisse ali com ele? Ele então lhe ofereceu abrigo, afirmando que, se ela não tivesse para onde ir, poderia ficar. Perguntou seu nome. Silvia respondeu que era Silvia Lauren. Ele corrigiu, dizendo que era Silvia Asvan e que, se fosse representar alguém, deveria fazê-lo corretamente. Irritada, ela nada disse. Sabia que ele não a expulsaria, mas tampouco era gentil. Cogitou a ideia de atacá-lo e fugir. Mas, enquanto se distraía com o pensamento, feriu o dedo com a agulha de bordado. Vitor levantou-se imediatamente, tomou sua mão e pressionou o tecido contra o ferimento. Disse que já vira sangue demais na guerra e que não precisava ver mais no quarto. Depois, perguntou há quanto tempo ela estava no castelo. Silvia respondeu que há um mês. Ele observou que, durante esse tempo, ela não havia tocado em nenhum de seus bens. Silvia sentiu-se tensa, ele a estava testando. Em seguida, ele comentou que a duquesa não cuidava de nada no castelo. Silvia tentou justificar, alegando que isso era tarefa dos empregados. Vitor, então, perguntou se ela sabia ler. Silvia hesitou e respondeu que não. Ele ordenou que ela aprendesse. Silvia tentou escapar dizendo que sempre tivera dificuldade. Mas ele insistiu. Ela argumentou que talvez fosse impossível. Ele mandou que tentasse. Afirmou que, enquanto ele arrastava homens para a morte, a esposa aprenderia a ler, esse seria o preço por viver no castelo como uma parasita. Com um leve toque na testa dela, Vitor advertiu para que não o contrariasse. Silvia concluiu que ele queria que ela cumprisse os deveres de uma esposa. E, se cedesse, ele exigiria mais. Não era justo. Pensou que talvez devesse tê-lo seduzido desde o início, mas agora era tarde. Precisava sobreviver, custasse o que custasse. Enquanto Vitor dormia confortavelmente, ela continuava sentada, firme em sua decisão, não dividiria a cama com aquele homem. A posição era desconfortável, mas familiar. Lembrava-se de quando Briana, sua irmã postiça, ficava com a cama, e ela, com o chão. Imaginava a madrasta e a irmã rindo, caso vissem onde ela estava agora. Lembrava-se também da mãe, doce, frágil, sempre ensinando que a gentileza era a chave do sucesso. Mas ser gentil havia se tornado impossível, especialmente após a morte do pai. A madrasta culpava por tudo, dizia que ela era um peso, um estorvo. Silvia se esforçava para manter a paz, comia o mínimo, limpava tudo. Mas nada era suficiente. Quando o pai morreu, Silvia herdou apenas dívidas e humilhações. E, por fim, a madrasta decidiu vendê-la. Disse que encontraram um bom homem para ela, um velho nojento, careca, com flores nas mãos e um sorriso asqueroso. Silvia se indignou. Sentiu-se traída. Olhou para o céu e, em pensamento, pediu perdão à mãe. Não conseguiria mais ser gentil. Enquanto arrumava suas roupas dentro da mala com pressa contida, Silvia foi interrompida por uma voz familiar. "Vai para algum lugar?" perguntou Briana, cruzando os braços à porta do quarto. "Vai me deixar? Como acha que eu vou sobreviver sem você?"
Silvia foi até a irmã, segurando firme a mala com uma das mãos. Disse com firmeza, mas sem perder a doçura: eu precisei de você a vida inteira, Brianna. Agora é você quem vai ter que aprender a se virar sozinha. Mas, por dentro, Silvia sabia exatamente o que a irmã estava pensando. Ela não está triste por mim, está com medo de perder a empregada pessoal. Brianna sempre foi egoísta demais para sentir falta de verdade. Mãe! Gritou Brianna de repente, furiosa, chamando a madrasta aos berros. Silvia regalou os olhos, antes que a mulher aparecesse, pegou a mala e saiu correndo escada abaixo. A madrasta gritou atrás dela: Silvia! Volte aqui! Volte agora mesmo! Mas ela não parou. Saiu pela porta da frente sem olhar para trás, decidida, repetindo para si mesma: nunca mais vou deixar que se aproveitem de mim. Nunca mais! Fugir de casa foi um ato de orgulho, mas logo veio a dúvida. E agora? Não tinha para onde ir, pousadas custavam dinheiro. Com quanto ela ainda podia contar? E o que faria dali em diante? Naquela época, uma mulher solteira e sem posses tinha apenas duas opções: casar-se com um velho rico como segunda esposa, ou aceitar trabalhos mal pagos como empregada doméstica. Nenhuma das alternativas lhe parecia justa. Será que eu fugi só para virar criada de novo? Pensou. Deve haver outro jeito. Enquanto andava pela cidade, ouviu as conversas ao redor. Todos falavam sobre o duque que havia massacrado um exército inteiro. O próprio diabo encarnado, diziam. Silvia não teve dúvidas de quem se tratava: o fanático por guerra, Duque Vitor Asvan. Se ele está na guerra há 7 anos, não deve voltar tão cedo, pensou. E foi aí que uma ideia insana, ou genial, surgiu. Ela foi até o castelo do Duque, com o rosto sofrido e a voz suave, disse: o Duque e eu somos noivos. Vim até aqui por ordem dele. Sou a duquesa. Sua história era ousada. Silvia contou que era uma camponesa do reino inimigo, que havia encontrado o Duque gravemente ferido. Ela cuidou dele com carinho e dedicação, e, naturalmente, acabaram se apaixonando. Para protegê-la, o Duque a mandou para seu castelo no reino de Pietra. Ela descreveu uma longa jornada cheia de perigos, ataques, e uma fuga por pouco bem-sucedida. Finalmente, chegará ao castelo, sozinha. O mordomo parecia cético. Ele está achando tudo isso ridículo, pensou Silvia. Mas uma boa atriz sabia como vender uma mentira. Então, baixando os olhos de forma dramática, disse: tudo bem se não acreditar em mim, mas estou grávida do Duque. O mordomo ficou em choque. Silvia então mostrou um anel falso que trouxera de casa e um certificado de casamento falsificado, escrito em uma língua estrangeira qualquer. Suando de nervoso, o homem ordenou que recebessem a duquesa imediatamente. A pobre dama sofreu muito durante sua jornada, disse ele, pasmo. Deixem-na descansar. Com o castelo sem o seu lorde, Silvia não via problema em ficar. Foi o início do maior golpe de sua vida, e o melhor de todos. Logo, todos a amavam. Diziam que o castelo ganhará nova vida com sua presença. Silvia se permitiu viver com mais conforto. Comprava vestidos, acessórios e distribuía sorrisos. Ser gentil, como sua mãe ensinou, só lhe trouxe dor. Mas agora ela podia ser feliz, mesmo que fosse só por um momento. No entanto, não sabia que aquele momento seria tão breve. Certa manhã, cheirava flores no jardim, perguntando-se em voz alta se o Duque iria gostar delas. Foi quando uma voz grave surgiu atrás dela. Você deve ser uma atriz. Ela congelou. Ao se virar, deu de cara com ele. O Duque.
Vitor Asvan. Mas, de repente, despertou com um sobressalto. O coração batia acelerado. Estava na cama. Foi só um sonho, murmurou, ofegante. Logo mudou de expressão, confusa. Ela lembrava de ter adormecido na cadeira próxima à janela. Alguém a teria colocado na cama? Não. Devo ter me arrastado até aqui sozinha. Ao abrir a porta, deu de cara com algumas empregadas passando pelo corredor. Elas sorriram e desejaram bom dia. Bom dia, respondeu Silvia, tentando manter a calma. Está tudo normal, pensou. Talvez tudo aquilo tenha sido só um pesadelo. Eu só estava com medo. Medo de que Vitor voltasse. Mas, em algum lugar no fundo de si, sabia, ele já estava ali. Caminhando pelos corredores alegremente, Silvia cantarolava baixinho, convencida de que tudo não passará de um sonho. Sentia-se tão aliviada que até a fome voltou, e começou a saltitar, com leveza e otimismo, até que esbarrou em alguém. Quase caiu para trás, mas foi segura com firmeza por braços fortes. Assustada, ergueu os olhos para ver quem era. Por um instante, ficou em silêncio, tentando reconhecer o homem à sua frente. Ele estava diferente. Mais limpo, mais imponente, com um novo visual que não se encaixava com o mendigo de ontem à noite. Foi então que o reconheceu. Vitor Asvan. Ele sorriu com aquele ar pretensioso que já começava a lhe causar calafrios. Ficou sem palavras com a minha partida? Provocou ele. Está tão feliz assim? Silvia piscou, desconcertada. Do que está falando? Claro que não. Ele cruzou os braços. Então, ao menos, balance seu lenço de mão quando eu partir. É o mínimo que se espera de uma esposa apaixonada. Você, já vai embora? Perguntou ela, surpresa. Em 30 minutos. Assim que ele saiu, Silvia sentiu o coração bater mais forte. O que está acontecendo comigo? Vitor Asvan era um assassino, um fanático por guerra, um homem mesquinho. Um rostinho bonito não mudava o que ele era por dentro. No pátio, o Duque já estava pronto para partir. Uniforme impecável, expressão dura. Agora sim, ele parecia um verdadeiro comandante. Silvia ouviu as empregadas comentando. Ele só ficou um dia no castelo, a madame deve estar arrasada com a partida. É agora, pensou ela. Era hora de atuar. Levou o lenço de mão ao rosto e começou a chorar discretamente, enxugando as lágrimas falsas com delicadeza. Vitor a observava à distância, intrigado. Está enxugando as lágrimas com um lenço branco? Perguntou ele ao se aproximar. Não quer mesmo que eu volte? Claro que quero. Respondeu, tentando soar sincera. Mas um lenço pode ter muitos significados. Se quiser que alguém volte em segurança, tem que usar um lenço amarelo. Eu nunca vou usar um lenço amarelo por você, pensou. Mas em voz alta, disse com um sorriso sofrido. Eu tinha uma caixa cheia deles, gastei todos rezando para que você voltasse são e salvo. O Duque sorriu, afiado. Então, vou voltar em segurança. A todo custo. Não precisa se esforçar tanto, disse ela. Está me dizendo que eu devia morrer, é isso? Você sabe o que eu quis dizer. Silvia sentia os olhares das empregadas sobre si. Todas estavam esperando uma grande despedida, uma cena de amor e sofrimento entre um homem partindo para a guerra e a esposa grávida que ficaria para trás. Era uma tragédia romântica em tempo real. Ela precisava tornar aquilo convincente. Aproximou-se dele. Tocou seu braço. Com delicadeza, disse. Desejo que volte são e salvo. Mas ainda não era suficiente.
Algo mais, algo impactante. Ela se esticou e beijou sua bochecha. Será que isso basta? Não. Vitor assegurou e, sem aviso, beijou-a nos lábios. Ela congelou. Mas, no instante seguinte, seu corpo reagiu sozinho. Beijou-o de volta. O coração acelerou. Os pensamentos desapareceram por um instante. Não se esqueça do que eu disse, murmurou ele. O quê? Para estudar. Silvia arregalou os olhos, empurrou-o com força e gritou. Vai logo embora. Vitor apenas riu, montou em seu cavalo e partiu, elegante e destemido. Ela balançou o lenço, como mandava o protocolo. Mas no fundo do coração, desejou sinceramente que ele nunca mais voltasse. 3 dias depois, ao acordar, Silvia sentiu algo estranho. Quando olhou para a cama, viu o lençol manchado de sangue. Não, não é possível, murmurou. Ainda não era hora, por que agora? Ela sempre menstruava no mesmo dia. Era algo certo, cronometrado. Deve ser por ansiedade. O pânico a tomou. Ela tinha trabalhado tanto para manter a mentira da gravidez, e agora? O que faria? Uma empregada entrou no quarto com uma bandeja de café da manhã e, ao ver o sangue, deixou os pratos caírem no chão com um estrondo. Outras empregadas chegaram logo em seguida, atraídas pelo barulho. Quando viram a cama, ficaram pálidas. O que vamos fazer? Uma delas sussurrou, trêmula. O Duque disse que, se o filho dele morresse, todas nós morreríamos com ele. Silvia gelou. Elas estão mais assustadas do que eu. Chamem o médico. Gritou outra. Não. Disse Silvia, tentando soar firme. As lágrimas começaram a brotar. Estou bem, só, não chamem ninguém. Por favor. Mas a senhora está sangrando. Eu disse que está tudo bem. Repetiu, mais desesperada agora. Se essa notícia chegar ao exército, ele não pode descobrir. As empregadas se entreolharam, apavoradas. Silvia chorava, sem saber se era medo, culpa ou puro desespero. Como todas já sabiam, o Duque Vitor Asvan possuía muitos inimigos, e uma tragédia como aquela poderia ser usada contra ele no futuro. Uma das empregadas, tremendo de medo, disse: Podemos ter outro filho, quando o Duque voltar da guerra. Silvia respirou fundo, decidindo se apoiar nessa mentira até o fim. Com os olhos marejados, declarou: Quando ele voltar, eu mesma contarei a ele sobre essa terrível tragédia. Mas, por enquanto, vocês podem guardar segredo? Lagrimejando, uma das criadas ajoelhou-se e disse: Não se preocupe, minha senhora. Mesmo que isso custe a minha vida, esse segredo estará seguro. Pouco depois, o mordomo apareceu, visivelmente perturbado. Milady, sinto muito. Eu deveria ter cuidado melhor da senhora. Silvia, com sua expressão mais resignada, tocou levemente no ombro dele. Não diga isso. Por favor, não se preocupem comigo. Voltem ao trabalho. Isso não deve afetar ninguém. O Duque está dando o melhor de si na linha de frente da guerra. Eu, também devo dar o meu melhor para me recuperar. Foi sua melhor performance. Se existia um palco naquele castelo, ela o dominou com brilho. Como se um anjo tivesse descido à terra. Uma verdadeira santa ressuscitada pela dor. Uma duquesa benevolente, resignada e forte diante do sofrimento. A notícia foi abafada. Não havia risco de ela chegar aos ouvidos de Vitor. E, afinal, não tinha como ele retornar da guerra só para matar todos os seus criados, certo? Certo. Enquanto isso, os servos passaram a mimá-la.
Todos tentavam agradá-la de alguma forma. Silvia se sentia até culpada por tanto zelo. É muita gentileza de vocês, disse certa vez. Nós é que agradecemos por servir uma duquesa como a senhora. Respondeu uma das empregadas, sorrindo. Silvia retribuiu o sorriso. E eu sou grata por ter todos vocês. Ela estava feliz. Eles estavam felizes. Vitor estava matando gente por aí, e tudo que Silvia queria era viver pacificamente sua vida de luxo fingida. Mas, claro, a paz nunca dura muito. Alguns dias depois, um cavaleiro chegou ao castelo. Nas mãos, trazia uma flor completamente murcha, prestes a se desfazer. Um presente do duque, anunciou ele, com seriedade. Espero não tê-la assustado. Sou soldado do exército do duque. É um prazer conhecê-la, finalmente, pessoalmente. Silvia o encarou com uma sobrancelha arqueada. Um prazer, disse, disfarçando sua suspeita. Ele pediu para saber se a senhora deseja enviar alguma mensagem. Ele perdeu a cabeça? Ela pensou. Claro que não podia dizer isso em voz alta. Com certeza Vitor sabia que a flor morreria no caminho. Era só uma provocação. Mas Silvia era uma atriz de talento. Diga a ele, que agradeço pela flor, disse com um sorriso sereno. Entregou a flor para Marilyn. Coloque num vaso com água. Tenho certeza de que vai voltar à vida. O soldado sorriu. Ele previu que a senhora diria isso. Disse que vocês são uma combinação dos deuses. Ele comentou, a madame vai dizer que é linda e agradecer pela flor murcha. Como dizem, mentes brilhantes pensam igual. Silvia bufou mentalmente. Consigo até imaginar a cara dele dizendo isso, arrogante como sempre. Se desejar mandar outra mensagem, posso entregá-la, disse o soldado. Ela queria responder, diga a ele para nunca mais voltar e ficar lá para sempre. Mas, claro, disse. Diga que estou morrendo de vontade de saber como ele está. Ele previu isso também, respondeu o soldado, tirando um bloquinho de notas do bolso. Aqui está a resposta dele. Enquanto ela dorme em uma cama macia, eu durmo como lixo, coberto de lama e poeira. Há pulgas por todo o meu corpo, e baratas me fazem companhia. Mas, bem, estou assim há 7 anos. Então, não se preocupe. Silvia revirou os olhos. Isso responde todas as minhas perguntas mesmo. Mais alguma mensagem? Pergunte-se, se ele está se alimentando bem. O soldado sorriu. Previu isso também. E mandou isto. Ele tirou uma batata ressecada e esquisita de dentro de um pano e entregou a ela. É o que ele costuma comer. Silvia arregalou os olhos. Como ele consegue comer isso? Havia mais, mas eu comi no caminho, disse o soldado com naturalidade. Ela olhou a batata. Então ele quer me mostrar como sofre? Mas ele não sabia que ela comeu coisas piores a vida inteira. Aquilo era apenas um aperitivo perto do que já viverá. Sem hesitar, pegou a batata e deu uma mordida. Todas as servas gritaram. Madame, não coma isso! Exclamou Marilyn, horrorizada. Mas Silvia mastigou, engoliu, e sorriu. Bem, isso é o que o Duque come, certo? Não posso deixar a comida dele estragar. Se é para enfrentarmos isso juntos, que seja desde já. Emocionado com o gesto inesperado de Silvia comendo a batata, o soldado sorriu amplamente. O Duque vai ficar surpreso quando ouvir sobre isso. Silvia também sorriu. Ficou satisfeita em saber que ainda havia algo que ele não tinha previsto. Um pequeno triunfo pessoal. Não quer descansar um pouco antes de partir? Perguntou, gentilmente.
Pode ficar mais um pouco. Mas o soldado recusou com um aceno respeitoso. Infelizmente, preciso ir, ganhei uns dias de licença para visitar minha cidade natal. Uma recompensa. Antes de sair, ele virou-se e disse: Ah, o Duque pediu para eu perguntar se a senhora está bem. Silvia respondeu com leveza: Diga a ele que não há nada com que se preocupar, além da minha saúde. Estou apenas esperando pelo senhor. O soldado assentiu com um sorriso compreensivo. Irei dizer isso. Mas, sinceramente, espero que essa paz dure para sempre, para o bem da senhora. Silvia observou ele partir e, por um instante, desejou que essa paz realmente durasse para sempre. 1 ano se passou desde que Vitor partiu para a guerra. E, então, ele voltou. Silvia não sabia se queria rir ou chorar. Achava que ele havia voltado cedo demais, e pior, voltado vivo, de novo. O Duque desceu de seu cavalo e a encarou, os olhos indo direto para sua barriga. Silvia, rápida, levou a mão ao rosto, limpando lágrimas que não estavam lá segundos antes. Eu tive um aborto espontâneo. Por causa do estresse. A voz dela tremia. Foi de partir o coração. Ele permaneceu em silêncio por um momento, depois perguntou: Era um menino ou menina? Não conseguiram dizer, era cedo demais. Ela respondeu, com pesar ensaiado: Entendo. Ela o observou com atenção. Será que ele estava mesmo abalado? Será que sentia algo por ela? Antes que pudesse concluir, ele a puxou para um abraço apertado. Silvia congelou. O que estava acontecendo? Será que ele sabia de tudo? O abraço era quente, apertado, quase verdadeiro. Ela não sabia que ele tinha um lado assim. Você estudou? Ele sussurrou. E o encanto quebrou. Idiota persistente, ela pensou, o rosto ficando vermelho. Ele nunca se importou com o bebê. Nunca teve interesse nenhum. Tinha certeza disso. Rapidamente, mudou de assunto. Você veio de tão longe, deve estar faminto. Durante o jantar, Silvia observava comer. Os modos continuam os mesmos, pensou, contendo a careta. Sabia que não ia demorar até ele sair de novo. Só precisava resistir. Quando será sua próxima batalha? Perguntou, casualmente. Ele levantou os olhos do prato. Nunca. Ela congelou. Está brincando? Parece que você não gostou de saber que estou na minha própria casa, respondeu, arqueando uma sobrancelha. Não. Claro que gostei. É só que, um talento como o seu ficar em casa seria uma perda nacional. Ele estreitou os olhos. Então você está dizendo que prefere que eu vá embora? Claro que não. Só estava pensando, como um homem pode ficar em casa e ainda conquistar grandes coisas? Estou torcendo para que seus sonhos se realizem. Quero que você domine o mundo. Ela sorriu docemente. Porque o mundo é seu. Ele a encarou. Está me incentivando a cometer traição? Você pode muito bem se tornar um imperador, ela disse com brilho nos olhos, desde que fique bem longe deste castelo, pensou. A expressão dele mudou. Ficou sério, duro. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Isso nunca vai acontecer. Ele é tão brusco, Silvia pensou, com um nó no estômago. Ficar juntos assim, em casa, significava que ela nunca saberia quando esse maníaco poderia tentar matá-la. Você vai voltar para a guerra algum dia? Perguntou, cautelosa. Por enquanto, não. Vou descansar. Por quanto tempo? 1 mês. Ela soltou o ar em alívio.
Um mês, só isso. Eu aguento. Mas logo percebeu a tolice daquele pensamento. Porque eu achei que um mês seria pouco. Por um mês inteiro, dividiriam o mesmo quarto. A mesma cama. No quarto, Vitor tirou a camisa, sentando-se na beirada da cama. Silvia parou na porta, olhando quase sem roupa, o peito nu, os músculos definidos. Eu não mordo. Ele disse, jogando-se de costas na cama. Só durma aqui. Ela engoliu seco. Está bem. Vai rolar pela cadeira de novo? Ele perguntou, de olhos fechados. Acha que eu não sei que fui eu quem te carregou até a cama naquela noite? Silvia piscou, surpresa. Eu só estava mais confortável ali. Se eu dormir nessa cama, não sei o que ele pode fazer comigo, pensou. Nesse caso, ele virou o rosto na direção dela. Quem foi que interrompeu o seu sono? Vitor, com um olhar desconfiado, perguntou se ela pretendia dormir no sofá por um mês e se estava realmente afirmando que ele teria que aguentar os gemidos dela todas as noites por tanto tempo. Quando ela confirmou, ele afirmou que, nesse caso, carregaria ela até a cama todas as noites. Desconcertada, Silvia levantou da cadeira e deitou-se na cama, murmurando que não iria pensar nele como alguém que se aproveitaria de uma mulher dormindo. Isso pareceu afetá-lo. Ele respondeu que não sabia que ela o via assim. Ela rapidamente corrigiu, dizendo que não o resumia dessa forma. Vitor se aproximou, e ela sentiu que aquilo era mais íntimo do que imaginava. Os dois se encararam por um tempo, até que Silvia pensou que não podia ser simplesmente encurralada daquela maneira. Então, o empurrou levemente, fazendo-o deitar, e disse que estava tudo bem. Perguntou, desafiadora, se ele queria mesmo fazer aquilo. Abrindo o próprio roupão, perguntou se ele estava surpreso, se achou que ela ficaria assustada. Mas ele respondeu friamente que, se ela pensava que poderia manipulá-lo à vontade, estava profundamente enganada. Puxando a mão dela, ele se levantou, ficando cara a cara com ela. Silvia, nervosa e com o coração acelerado, tentou se manter firme. Ele se inclinou lentamente, quase a beijando, e ela fechou os olhos, mas ele parou antes, apenas a observando. Em seguida, a empurrou sobre a cama e perguntou se ela estava esperando alguma coisa. Então, puxou o travesseiro debaixo da cabeça dela. Silvia gritou, confusa. Ele respondeu que devolveria depois de usar. Deitou-se no próprio lado da cama como se nada tivesse acontecido. Indignada, ela perguntou por que ele havia pego seu travesseiro. Vitor provocou, perguntando o que ela faria, já que todos os travesseiros estavam do lado dela. Silvia parou para refletir. Aquele ainda era o lugar onde aquele homem dormia desde que ela havia entrado no castelo. Pensando nisso, acabou corando. Vitor, notando, comentou que parecia que ela estava mesmo esperando algo. Silvia tentou desconversar, dizendo que só queria dormir confortavelmente. Ele, então, disse que também não pensaria que ela seria o tipo de mulher que o tocaria enquanto dormisse, deixando-a visivelmente irritada. Ela se virou de costas, para o canto da cama. Depois de um tempo, Silvia tentou perceber se ele havia dormido. Mas ela mesma não conseguia dormir ao lado dele, então começou a contar carneirinhos, até adormecer no carneirinho número 672. Na manhã seguinte, acordou lentamente, sentindo algo quente, aconchegante, macio. Até que percebeu que estava dormindo grudada no Duque. Ele, com um sorriso no rosto, comentou que ela finalmente havia acordado, e disse que estava se perguntando por quanto tempo ainda teria que continuar sendo seu travesseiro. Assustada, Silvia gritou, desesperada, perguntando o que ele estava fazendo. Mas ele rebateu, dizendo que era ele quem deveria fazer essa pergunta, chamando-a de aproveitadora. Durante o café da manhã,
Uma das servas notou o semblante pensativo de Sylvia e perguntou se o chá não estava bom. Ela respondeu que estava delicioso, apenas estava pensando no retorno do Duque ao campo de batalha após o feriado, e que talvez estivesse se preocupando demais. Mais tarde, Marilyn apareceu em seu quarto avisando que o Duque precisaria de seu uniforme para visitar o Palácio Imperial na semana seguinte. Havia um sob medida, mas era antigo e não servia mais. Sylvia se perguntou o que aquilo tinha a ver com ela. Não poderia apenas chamar um alfaiate para resolver? Mas, suspirando, entendeu que deveria continuar agindo como a senhorita boazinha. Disse que providenciaria um novo uniforme, e que ela mesma iria ao alfaiate, afinal, não queria ficar mais tempo no castelo ao lado dele. Aproveitaria para comprar roupas para si também. Depois de se arrumar, Sylvia saiu, mas foi surpreendida por Vitor. Ele a abordou, dizendo que ela estava realmente vestida como uma duquesa. Comentou que achava que tudo aquilo havia sido comprado com o dinheiro dele. Apontou para o chapéu e disse que custava a cabeça decapitada de um soldado inimigo. O vestido, talvez, o braço de um comandante. Sylvia retrucou, irritada, dizendo que não era necessário mencionar essas coisas, pois ela reconhecia o trabalho duro dele. Mas ele continuou, provocando que o colar talvez tivesse custado uma flechada que levou no braço. Sylvia disse que ele estava sendo maldoso. Pensou por um momento em como era azarada por ter dado de cara com ele justo agora. Ou talvez devesse agradecer, afinal, pelo menos naquele dia ele não estava coberto de sangue. Na noite anterior, Vitor havia trazido um urso que caçara, deixando todos no castelo assustados. Como se fosse um gesto de delicadeza, entregou a Sylvia um coelho, dizendo que era um presente, mencionando que ela parecia gostar de acessórios com pele de coelho. A cena foi tão terrível que ela quase desmaiou. Os servos chegaram e se ofereceram para ajudar o Duque com o animal, e Sylvia aproveitou a deixa para escapar, dizendo que sairia para comprar roupas novas para ele. Vitor, no entanto, perguntou se ela sabia qual era o tamanho dele. Ela o ignorou, tentando continuar seu caminho. Mas ele a segurou pelo ombro, perguntando outra vez, com aquele tom provocador, se ela tinha problemas de audição e se sabia ou não o tamanho dele. Sylvia respondeu que escolheria o modelo e o tecido, e que o alfaiate iria até o castelo tirar as medidas com antecedência. Ele, porém, respondeu que não precisava complicar as coisas e que tiraria as medidas naquele mesmo dia. Sylvia ficou em choque, pensando no escândalo que seria andar pela cidade ao lado daquele homem horrendo. Perguntou se ele preferia ir sozinho, mas ele recusou a sugestão e afirmou que iria com ela, mandando que o aguardasse por 30 minutos. Indignada, Sylvia pensou que tudo sempre tinha que ser do jeito dele. De volta ao interior do castelo, as servas cuidaram de seu penteado, colocaram mais maquiagem e perfume. Uma delas comentou que Sylvia devia estar feliz por sair com o Duque. Sylvia respondeu com ironia, dizendo que é claro, afinal, ele até prometera comprar um biscoito de canela para ela, um de seus favoritos. A serva, encantada, comentou que isso era muito doce da parte dele. Mas Sylvia pensou, frustrada, que Vitor não conseguia ser doce nem que tentasse. E se perguntou o que ele realmente sabia sobre ela. Ao sair para o lado de fora, Sylvia viu a carruagem e se perguntou o que era aquilo. Uma carruagem de casamento? Agora parecia que estavam indo a um encontro. Quando Vitor apareceu, ela pensou que ele estava vestido como um vagabundo, pelo menos assim ele não chamaria tanta atenção. Quem imaginaria que aquele homem era um fanático por guerra? Enquanto caminhavam até a carruagem, o mordomo se despediu dela com um sorriso, desejando que se divertisse com o Duque. Sylvia, mantendo as aparências, agarrou o braço de Vitor e sorriu. Até logo. Na carruagem, vendo Sylvia emburrada, Vitor perguntou o que era dessa vez e por que ela estava com aquela cara. Sylvia respondeu que ele deveria entrar no papel na frente dos criados e fazer sua parte nessas situações, agindo de forma cortês. Ele disse que ela estava pedindo demais.
Ela retrucou, perguntando se ele faria ou não. De repente, a carruagem chacoalhou, fazendo com que Sylvia perdesse o equilíbrio e caísse nos braços de Vitor. Imediatamente, ela voltou ao seu lugar, envergonhada, e perguntou por que aquela carruagem estava sacudindo tanto. Pensou que o interior era apertado demais para manter distância. Ao chegarem ao destino, Vitor lhe ofereceu a mão para ajudá-la a descer. Sylvia, ao tocá-lo, se perguntou se todos os homens tinham as mãos tão quentes quanto as dele. Ficou nervosa e tentou se recompor, lembrando-se de que muito sangue já havia sido derramado por aquelas mãos. Entraram no ateliê. Uma mulher as recebeu com um sorriso e deu boas-vindas. Sylvia explicou que estavam ali para encomendar roupas para o cavaleiro, sob medida e de acordo com a tendência atual. A mulher então chamou Vitor para tirar as medidas, e comentou que ele tinha uma ótima estrutura, apostando que devia ser bom com espadas. Sylvia observou a interação, pensando que a mulher parecia bem interessada. Nunca havia ido ali com um homem antes, então talvez a costureira só estivesse curiosa para saber quem ele era. Além disso, como Sylvia nunca lidara com os assuntos do castelo de Asvan, a mulher provavelmente não fazia ideia de quem ela era. Sylvia se perguntou como as pessoas reagiriam ao saber que ela estava com ele. Para os outros, talvez parecesse apenas a esposa de algum nobre qualquer. A costureira disse que, começando naquele dia, as roupas ficariam prontas em 3 dias. Sylvia respondeu que alguém seria enviado para buscá-las. Vitor acrescentou que também precisava de sapatos, e Sylvia o acompanhou para ver os modelos disponíveis. Ela escolheu um par de que gostou e disse que iriam levar. Enquanto a mulher embrulhava os sapatos, Sylvia aproveitou para olhar outros itens. Encontrou uma sapatilha bonita, e Vitor disse que levariam também. Sylvia agradeceu e, empolgada, acabou escolhendo vários outros acessórios, colares, brincos e mais. Vitor apenas comentou que levariam todos eles. Sylvia estava bastante contente. Até pouco tempo, tinha certeza de que Vitor era um pândaro, mas ele definitivamente não era. E agora, com o cabelo cortado decentemente e sem a armadura, precisava admitir, ele era bonito. Para ser sincera, até mais do que imaginava. Ela se lembrava dos rumores. Diziam que ele tinha cicatrizes nas bochechas, que metade de seu rosto havia sido desfigurado por uma queimadura, que era caolho. Desde que partirá para o campo de batalha, 8 anos atrás, ninguém mais havia visto seu rosto. Era fácil entender como essas histórias se espalharam. Mas, agora que ela o via de perto, tudo parecia exagerado. Sylvia então se perguntou o que aconteceria se as pessoas soubessem que o homem ao seu lado era, de fato, Vitor Asvan. Enquanto observava as vitrines, alguém chamou seu nome. Virando-se, Sylvia viu um rosto familiar, James, um conhecido de outra ocasião. Ele sorria ao se aproximar, perguntando como ela estava. Imediatamente, ela se lembrou de quando os dois se encontraram em uma livraria. Haviam tentado pegar o mesmo livro ao mesmo tempo, e suas mãos se tocaram. James, gentil, insistiu para que ela ficasse com o livro, e ela agradeceu. Ele se apresentou, e ela também. Voltando ao presente, Sylvia comentou: "Aquele livro que você me deixou, era realmente bom. Se não encontrar outra cópia, posso te dar o meu." James sorriu, agradecendo, mas explicou que já havia conseguido um exemplar em outro lugar. Enquanto conversavam, Sylvia notou uma mudança na expressão dele. James parecia inquieto, os olhos desviando para algo, ou alguém, atrás dela. "Quem é esse cavaleiro?" perguntou ele, baixando o tom. Sylvia respondeu com naturalidade: "Meu marido." Vitor então se apresentou com voz firme. Sylvia franziu o senho. Ele realmente precisava dizer seu nome? James empalideceu. "Vitor Asvan? O maluco por guerra?" Sem esperar resposta, virou-se e saiu correndo, quase tropeçando nas próprias pernas. Sylvia suspirou, levando a mão à testa.
Pode parar de assustar as pessoas? Vitor ergueu uma sobrancelha. Aquele homem claramente não sabia que você era casada. Ele nunca perguntou, rebateu ela. Então ele achou que você era solteira. Ou talvez você tenha cara de solteira. Não preciso sair dizendo coisas que ninguém me perguntou, disse Silvia, cruzando os braços. E mencionar o seu título foi um pouco demais. Você literalmente fez ele correr. Vitor sorriu, satisfeito. Vamos comprar um anel de diamantes. Bem grande. Assim do nada? Ela perguntou, confusa. Para comemorar. Decapitei um monte de inimigos. Silvia estremeceu. Isso é horrível. Você realmente é um fanático. Tenho certeza de que, entre eles, havia algum James, disse ele, com um sorriso irônico. Ela pensou que aquilo era uma coisa terrível de se celebrar. Mas, ao mesmo tempo, ia ganhar um anel de diamantes. E por isso, resolveu não se importar tanto. Mais tarde, já na carruagem, admirando o brilho da pedra em seu dedo, Vitor perguntou. Gostou tanto assim? Silvia assentiu, sorrindo. Claro que sim. É lindo. Cresci muito pobre, nunca tive um anel de diamantes. Hoje foi melhor do que eu esperava. Achei que algo terrível fosse acontecer. Ela refletiu por um momento. Ele não falou muito, não foi exigente, e embora não tivessem comido os biscoitos de canela que ela adorava, se deliciaram com várias sobremesas. Ele ainda era sarcástico, claro, mas muito mais calmo do que ela imaginava. Talvez por isso estivesse começando a se perguntar por que o chamavam de assassino, fanático, monstro. Silvia não achava que Vitor fosse um ser humano horrível. Ele só passou boa parte da vida na guerra, o que, talvez, fosse exatamente o problema. Onde você morava? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Num vilarejo pequeno, no campo. 1 semana de viagem daqui. Bem longe, ele comentou. Como acabou no meu castelo? Ela hesitou, depois disse. Fugi. E não sabia que você voltaria tão cedo. Por que fugiu? Porque, se eu ficasse em Cenoa, teria que me casar com um velhote careca. Você fugiu de casa só por isso? Para escapar de um casamento? Ela sentiu com firmeza. Era uma questão de vida ou morte para mim. Imagina, uma garota que cresceu comendo batatas podres, terminar com um velho careca? Ele riu, provocando. Então foi por isso que você conseguiu comer aquela batata. Silvia ficou nervosa, encarando. Precisa mesmo tocar nesse assunto? Vitor deu de ombros. Melhor eu tomar cuidado para não ficar careca. Ou você vai fugir de novo. Ela bufou, virando o rosto para a janela, mas com um leve sorriso no canto dos lábios. Se fosse acrescentar algo mais sobre esse dia, talvez dissesse que ele foi o mais estranho e agradável desde que ela pisou naquele castelo. Silvia estava a caminho do almoço quando foi surpreendida por uma empregada, que avisou que algumas pessoas estavam procurando por ela. Confusa, ela perguntou quem seriam, até que sua irmã postiça, Brianna, surgiu correndo e a abraçou. Silvia imediatamente se perguntou o que ela fazia ali. Logo depois, sua madrasta apareceu, dizendo que estavam muito preocupadas e que sentiam saudades. Silvia respondeu que não havia motivo para preocupação, pois ela estava bem. A madrasta, no entanto, comentou que os criados do castelo já haviam contado tudo. Silvia pensou que precisava tirá-las dali o quanto antes. Nesse momento, Vitor apareceu, perguntando quem eram aquelas mulheres. Silvia, trêmula, respondeu que eram sua madrasta e sua irmã postiça. Assim que perceberam quem ele era, a madrasta e Brianna ficaram pálidas. Diante disso, Vitor ordenou aos servos que tratassem as duas com respeito e que preparassem um lugar à mesa para o almoço, instruindo ainda que o chefe preparasse os melhores pratos. O banquete servido deixou as visitantes impressionadas. A madrasta,
observando o duque, achou estranho que ele fosse tão diferente dos rumores. Não parecia assustador como diziam, e pela forma como tratava a todos, parecia até apaixonado por Sylvia. Sylvia, por outro lado, sabia que a madrasta estava tramando algo. E não conseguia entender por que Vitor estava sendo tão gentil, aquilo não era comum. A madrasta agradeceu o banquete, dizendo que era um gesto nobre. Vitor respondeu que, por serem da família de sua esposa, era o mínimo que podia fazer. Quando Brianna tentou comer, levou um tapa da mãe. A madrasta então declarou que não poderiam aceitar a refeição, pois tinham vindo para levar Sylvia de volta para casa. Sylvia ficou boquiaberta. A madrasta insistiu que sempre cuidou de Sylvia como se fosse filha e que não queria ser mal vista como uma madrasta ruim. Apontou para a enteada e pediu que Vitor olhasse para seu rosto. Dizia que, mesmo em tempos difíceis, sempre lhe dera comida. Ela completou que, por conta disso, ela e Brianna ainda viviam de batatas podres, e que a menina estava faminta. Sylvia se revoltou em silêncio, lembrava claramente que eram elas que comiam bem, enquanto ela se contentava com um mingau ralo. Vitor, surpreso, perguntou se aquilo era verdade. Disse que era triste ouvir uma história dessas e que, se estivessem mesmo com fome, era admirável como resistiam à comida posta. Nervosa, a madrasta tentou disfarçar, enquanto Brianna, hesitante, comentou que a carne parecia deliciosa. Sylvia, percebendo o fingimento, sugeriu que, já que vieram de longe, deveriam almoçar com eles. Disse que Brianna claramente estava com fome e que o chefe havia preparado tudo com carinho. A madrasta, vendo que não teria saída, aceitou. Vitor reforçou que já provara muitas batatas podres em campanha e que sabia o quanto aquilo poderia ser duro. Durante a refeição, ele perguntou diretamente à madrasta por que queria levar Sylvia embora. Ela respondeu que havia criado a menina como filha e que, mesmo ele estando em descanso agora, a guerra ainda não tinha terminado. Disse que Sylvia sofreria quando ele partisse novamente, pois teria de lidar com a ausência do marido. Vitor comentou que podia imaginar o que ela sentiria. Sylvia, porém, pensou que estaria aliviada com sua partida. A madrasta, dramática, declarou que Sylvia não conseguiria dormir de preocupação. Sylvia pensou, irritada, que na verdade nem dormia por medo de que ele voltasse. Vitor, então, concluiu que a madrasta estava certa, e que, por isso, voltaria mais cedo da próxima vez. A madrasta olhou fixamente para Vitor e perguntou o que aconteceria se ele não conseguisse voltar da guerra. Quem ficaria responsável por Sylvia? Sylvia mal acreditava no rumo da conversa, não conseguia entender o que a mulher estava planejando. Vitor comentou que ela falava como se ele estivesse fadado a morrer em batalha. A mulher respondeu com um dramático Deus o livre, e disse que na guerra nunca se sabia o que poderia acontecer. E se Sylvia ficasse viúva? Ela, como madrasta, não podia assistir passivamente a um casamento tão incerto. Contou então que Sylvia fora noiva de outro homem antes, mas que, como viviam na pobreza devido às dívidas do pai da jovem, não tinham dote. O pretendente, por compaixão, dispensou o dote e ainda prometeu ajudá-las financeiramente. Gostava muito de Sylvia. Mas agora, ela lamentava, Sylvia já estava casada com o duque. Apesar disso, afirmou que tudo o que queria era vê-la feliz e segura, e, para isso, ela deveria voltar com elas. Disse ainda que, caso Vitor não pudesse mais cuidar de Sylvia, deveria ao menos garantir seu sustento. Caso contrário, ela mesma teria de levá-la de volta. Sylvia se enfureceu por dentro. Sabia que a mulher estava apenas atrás de dinheiro. Desde o começo, era tudo um plano. Vitor, curioso, disse que ainda não ouvirá a versão de Sylvia. Pelo que percebia, sua madrasta a tratava como uma criança indefesa. A madrasta, num tom de ameaça, mandou Sylvia prestar atenção no que responderia. A jovem sentiu-se encurralada. Pensou que, se a contrariasse, ela poderia revelar a verdade. Mas se dissesse que queria ficar, talvez ainda houvesse esperança.
Não queria voltar para aquele lugar miserável. Não queria viver como empregada, nem ser vendida a algum velho nojento. De repente, explodiu. Eu não quero ir. Eu quero ficar aqui. A madrasta se levantou, furiosa, e segurou seu braço com força. Como você ousa? Gritou. Se me desobedecer. Mas antes que pudesse terminar, uma faca passou voando e cortou parte de seu cabelo. Vitor, com voz fria e irônica, lamentou. Que pena! Tentei matar uma mosca. Silvia o encarou, tentando entender o que ele queria dizer com mosca. Apavorada, a madrasta caiu de joelhos. Vitor se aproximou calmamente. Disse que Silvia havia feito sua escolha, e que ela não precisava se preocupar mais. Disse também que, embora não soubesse quem era esse velhote careca, parecia que Silvia o preferia. A madrasta engasgou de susto. Ser careca? Como? Como você sabia? Vitor tirou uma faca da parede e a girou nas mãos. Acho que descansei demais. Nem consegui matar uma mosca. Uma mosca muito sortuda. Fitou-a nos olhos. Hoje, terei compaixão. Mas não haverá uma próxima vez. Disse que deveria voltar para o campo de batalha, aperfeiçoar suas habilidades. Assim, da próxima vez, não erraria. Abaixando-se até ela, encarou-a de perto. Está tremendo por quê? Está preocupada que eu morra em combate? Tocou seu ombro. Não se preocupe. Vou destruir todos os meus inimigos. Silvia nunca mais estará sozinha. A mulher se levantou em pânico, agarrou Briana e saiu correndo pelos corredores. Vitor ordenou que os servos as escoltassem até os portões. Pouco depois, eles voltaram dizendo que as duas fugiram tão rápido que nem responderam quando foram chamadas. Silvia comentou que, com certeza, estavam assustadas. Pensou que Vitor poderia ter se ofendido com a tentativa de extorsão, mas sentia que ele só queria ajudá-la. Lembrou-se, com um calor no peito, de quando ele a chamou de fada. Mais tarde, Silvia caminhava pelo jardim, admirando as flores. Vitor apareceu no alto de uma muralha. Desceu e perguntou se ela estava bem. Silvia disse que sim, que só queria tomar um pouco de ar fresco. Ele perguntou por que ela nunca cavalgava. Ela respondeu que nunca aprenderá, que jamais havia montado um cavalo. Ele disse então: Eu vou com você. Sem aviso, a carregou nos braços e a colocou sobre a sela, deixando-a um pouco. Envergonhada, ela o ouve dizer que é melhor se segurar firme. Sem saber onde apoiar as mãos, segura com cuidado na manga da camisa dele, achando o gesto íntimo demais. Assim que o cavalo começa a se mover, ela quase escorrega e, instintivamente, se agarra a ele, envolvendo-o em um abraço apertado. A vista do alto era linda. Silvia se encantava com a paisagem, sentindo-se maravilhada com aquela sensação de liberdade. Ela queria ter aprendido a cavalgar, mas nunca teve esse luxo. Precisou dedicar sua vida à madrasta e à irmã postiça. Com um suspiro, confessa sentir inveja de Vitor, ele pode aproveitar aquela paz todos os dias. Mas ele nega com suavidade, lembrando que o que está acostumado a ver é o oposto da paz, cenas sangrentas e brutais. Afinal, ele é um soldado. Silvia sorri de lado e comenta que duvida que ele já tenha cavalgado tão devagar assim, perguntando-se se ele está aproveitando um raro momento de tranquilidade, ou se está sendo gentil com ela. Ela queria entendê-lo melhor. Sabia que Vitor era visto como um homem selvagem, um caçador, mas não um caçador movido por prazer, e sim por hábito. Ele impunha respeito com sua voz firme, mas jamais levantara a mão contra um servo. Silvia, no início, temeu que ele fosse também um homem cruel no íntimo, até mesmo abusivo, mas para sua surpresa, ele sequer a havia tocado com malícia. Nunca o viu lendo um livro, ouvindo música ou exigindo pratos sofisticados. Para ele, qualquer comida preparada pelo chefe da cozinha era motivo de gratidão.
Também nunca o viu com amigos, embora tratasse seus soldados com respeito, mesmo que todos parecessem temê-lo. Vitor não caçava por sede de sangue, mas porque não sabia o que fazer com o próprio tempo. Sua vida parecia solitária. As pessoas ririam se ela dissesse que sentia pena do temido duque, mas era verdade, sentia. Ele podia brincar e ser atencioso, mas o mundo insistia em vê-lo apenas como uma máquina de matar. Eles chegaram a um riacho. Vitor desceu com o cavalo para deixá-lo beber água, e Silvia tirou os sapatos, entrando descalça na água fria. Riu, dizendo que era divertido, até que o cavalo, com uma cusparada, encharcou seu vestido. Furiosa, ela protestou, dizendo que o cavalo havia cuspido nela. Vitor riu. Silvia, indignada, jogou água nele. Ele revidou. A brincadeira escalou até os dois estarem rindo como crianças, jogando água um no outro. Ela caiu sentada na água, dizendo que ele era muito malvado, e então agarrou a perna dele, puxando-o para dentro do riacho também. Ambos riram alto, sem se importar com a água fria ou com as roupas molhadas. Quando saíram do riacho, Silvia, ainda se divertindo, perguntou se era possível cavalgar daquele jeito, completamente encharcados. Só então se deu conta de que seu vestido estava quase transparente. Com vergonha, disse que não queria que ele a olhasse daquela forma. Mas ele se aproximou em silêncio, tocou o rosto dela com delicadeza e beijou seu pescoço, passando a mão por seu corpo com cuidado. Seu coração disparou. Era como se o ar tivesse sumido. Nervosa, Silvia o afastou, dizendo que precisava voltar ao castelo, afinal, uma nova máquina de costura estava para chegar. Ele ainda tentou beijá-la, mas ela virou o rosto. Ele assentiu e sugeriu que voltassem. Durante o caminho de volta, Silvia estava silenciosa, envergonhada. Vitor Asven estava logo atrás dela no cavalo, e agora ela o via de outra forma, não apenas como o duque ou o soldado temido, mas como um homem. Um mês inteiro, que parecia não ter fim, passou surpreendentemente rápido. E o fim daquele mês marcava também o fim das férias de Vitor. Naquele dia, ele retornaria ao campo de batalha. Ao vê-lo prestes a partir, Silvia pensou que ele não parecia mais tão assustador com sua armadura. Lembrou-se do dia em que ele explicou sobre o lenço amarelo. Ele lhe dissera que lenços brancos são para enxugar lágrimas, mas que, se alguém quisesse que outra pessoa voltasse viva da guerra, deveria acenar com um lenço amarelo. Era um símbolo silencioso de um desejo sincero: volte com vida. Quem diria que, agora, seria ela mesma quem separaria um lenço amarelo? Ela deveria estar feliz com a partida dele. Então, por que seu coração estava tão apertado? Silvia se aproximou com passos lentos, e olhando para ele com os olhos marejados, apenas disse: por favor, volte em segurança. Antes de partir, Vitor se aproximou de Silvia com um sorriso leve e perguntou se ela não lhe daria um beijo de despedida. Sem lhe dar tempo para responder, inclinou-se e a beijou. Silvia desejou que aquele instante durasse para sempre, que o tempo parasse só para que ela permanecesse nos braços dele por mais um momento. Quando ele montou no cavalo, ela reuniu coragem e pediu que ele voltasse. Ao ouvir isso, o rosto de Vitor se iluminou com um sorriso radiante. Ele respondeu que faria o que estivesse ao seu alcance para retornar. Um ano se passou desde a partida de Vitor, mas Silvia ainda não havia se acostumado com o vazio que ele deixará. O castelo, outrora tão espaçoso e cheio de possibilidades, agora lhe parecia frio e solitário. Os dias eram calmos demais, entediantes. E à noite, ela rezava para que ele voltasse logo. Numa manhã aparentemente comum, uma das servas irrompeu pelos corredores, desesperada, anunciando que o duque havia retornado. Silvia não pensou duas vezes, correu para vê-lo, com o coração acelerado. Quando finalmente o reencontrou, viu que ele estava são e salvo, mas não sozinho. Nos braços de Vitor, havia um bebê. Silvia parou, chocada. Não conseguia entender. Ele então declarou, com naturalidade perturbadora, que aquele bebê era dele,
e dela também. Confusa, Silvia lembrou de que o filho deles havia morrido no ano anterior. Vitor respondeu que era para ela dizer que o bebê havia voltado à vida. Nada fazia sentido. Silvia olhou para o bebê, encantada apesar da confusão, mas logo se incomodou com a forma como Vitor o segurava, como se fosse um saco de pão. Pediu que Marilyn o pegasse. Ele disse que o nome da criança era Giz. Silvia, irritada, pensou que Vitor agia como se simplesmente pudesse voltar do campo de batalha, aparecer com um bebê nos braços e nomeá-lo sem qualquer explicação. Ele sequer escolhera um nome quando ela fingiu estar grávida. Agora, trazia uma criança nos braços e esperava que ela aceitasse. O bebê, é claro, não tinha culpa. Mas ela não conseguia lidar com aquilo. Saiu dali, tomada pela raiva. De volta ao quarto, andava de um lado para o outro, inquieta. Como ele teve tempo de fazer um bebê em meio a uma guerra? A raiva crescia. Silvia gritou para si mesma, perguntando como ele teve coragem de buscar o calor de outra mulher. Como pôde? Ela se sentia ridícula. Como duquesa, poderia ter flertado, até mesmo mantido amante se quisesse, mas jamais o traiu. E agora se via diante de um homem que voltava com uma criança nos braços, sem um pingo de arrependimento. Um sem vergonha. Achava-se uma amante lamentável. Talvez todos pensassem o mesmo, que ele não a amava mais, que não se importava com seus sentimentos. Tinha esperado tanto por ele, por isso? Decidida a enfrentá-lo, abriu a porta do quarto, mas foi surpreendida, ele já estava ali. E atrás dele, Marilyn segurava o bebê. Instantes depois, Vitor olhava para a criança, que dormia tranquilamente. Pediu que Silvia a olhasse. Ela recusou, embora, no fundo, questionasse se não estava sendo dura demais. Não queria repetir os erros da madrasta. Não olhar para o bebê não significava que o odiava, apenas não queria ser incomodada naquele momento. Vitor, meio sério, comentou que ela era muito preguiçosa. Silvia retrucou, perguntando se ele esperava que ela agisse como mãe da criança. Ele respondeu que ela não precisava, se não quisesse. Ao menos, pensou Silvia, ele parecia ter alguma noção do que havia feito. Chateada, foi até a sacada e ficou lá, perdida em pensamentos. Por que ele fizera isso? Por que a deixará ficar naquele castelo se no fim traria outro filho para casa? Ele a fizera acreditar que era sua esposa, lhe dera esperanças. E agora isso? Silvia se perguntava como ele tivera coragem de dormir com outra mulher, e quem seria essa mulher, afinal? Quem teria coragem de se deitar com um homem como ele? Apesar de tudo, isso não mudava os fatos. Vitor Asvan, seu marido, havia tido um filho fora do casamento. Era um homem cruel. Ela jamais abriria o coração para ele novamente. Na manhã seguinte, ao sair do quarto, deu de cara com ele mais uma vez. Os dois se encararam por um instante, mas ela desviou o olhar e passou direto, enraivecida. Durante o café, mal tocou na comida e logo se retirou. Naquela noite, deitou-se em silêncio, ignorando completamente sua presença ao lado. Quando ele se deitou, ela rangeu os dentes, pensando que ele sequer se importava com o que ela sentia. Não fazia muito tempo que ela rezava para que ele voltasse vivo. Agora, desejava apenas que voltasse para o campo de batalha. Silvia não conseguia parar de pensar que, enquanto ansiava pelo retorno de Vitor, ele poderia ter se deitado com outra mulher. Como ele esperava que ela acordasse um dia e, simplesmente, assumisse o papel de mãe de uma criança desconhecida? Como ousava imaginar que ela cuidaria do filho de outra mulher como se fosse seu? Dominada por raiva e confusão, levantou-se de súbito e questionou, de forma direta, como ele havia feito aquela criança. Vitor pareceu surpreso, como se não entendesse o que ela queria dizer, e respondeu que aquela era uma pergunta absurda. Isso só aumentou sua frustração. Ela o acertou com um tapa.
Ele não entendia por que estava apanhando, e ela se perguntou se ele realmente acreditava que ela desistiria de tudo tão facilmente. Com o coração em chamas, perguntou quem havia dito a ele que podia voltar para casa com uma criança nos braços. Ele respondeu com outra pergunta: qual era o problema nisso? Ela respondeu com raiva que aquilo a fazia se sentir péssima, ao que ele, confuso, quis saber por quê. Sylvia começou a bater nele novamente, e quando ele se levantou e perguntou o que havia de errado com ela naquele dia, ela devolveu com uma pergunta ainda mais dura: e se fosse ela que tivesse engravidado de outro homem durante sua ausência e dissesse que aquele era o bebê dele? Como ele se sentiria? Victor lembrou que ela já havia mentido sobre estar grávida antes. Ela admitiu que sim. Ele confessou que se sentiu horrível na época. Sylvia, então, pensou que ele poderia ter feito tudo aquilo por vingança. A raiva a consumia. Jogou-o sobre a cama, gritando se ele estava dizendo que teve um filho apenas para se vingar dela. Ele respondeu com sinceridade que não havia motivo para fazer algo assim. Sylvia quis saber, de novo, de quem era aquela criança e por que ele a havia trazido para o castelo. Ele insistiu que o bebê era dele. Ela, então, exigiu saber quem era a mãe. Victor perguntou por que ela estava tão obcecada com isso. Chorando, Sylvia respondeu que não conseguia tirar aquilo da cabeça. Sentia-se como se tivesse sido substituída por outra mulher. Foi quando Victor a abraçou e, em um tom calmo, começou a explicar. Contou que a criança havia sido abandonada nas ruas. Ao vê-la, lembrou-se de si mesmo quando era pequeno. Admitiu que, quando Sylvia entrou no castelo pela primeira vez, ele pensou que ela era apenas mais uma oportunista. Mas, mesmo assim, havia sido sincero quando disse que ela poderia ficar. Tinha trazido a criança porque se reconheceu nela, mas também porque pensou em Sylvia. Ela chorava, emocionada, deitada sobre o peito dele. Disse que ele devia ter contado tudo isso desde o começo. Seu coração batia rápido, apertado. Levantou-se, dizendo que agora compreendia. E enquanto caminhava pelo quarto, com os pensamentos embaralhados, perguntava-se se, talvez, fosse a primeira vez que podia sentir-se como uma verdadeira mãe. No instante em que retornava ao quarto, assustou-se com Victor parado atrás dela, chamando seu nome. Ele perguntou por que ela estava tão surpresa, dizendo que já a havia chamado algumas vezes. Sylvia, ainda envergonhada, respondeu que não era nada. Ele comentou que seu rosto estava vermelho, mas ela desviou o assunto, apontando para o que ele segurava nas mãos. Victor explicou que era um convite do palácio. Haveria uma festa, e ele achava que eles deveriam ir juntos, seria uma boa oportunidade para passearem pela capital. Sylvia ficou nervosa. Era um evento da alta sociedade, e ela sequer havia feito seu débito. Sempre viverá no interior, e sua família fora pobre. Evitava contato com nobres e mal conhecia a capital, indo à cidade apenas para fazer compras, e mesmo assim, raramente. Perguntou se realmente precisavam ir. Ele respondeu que era perto, que chegariam rapidamente de carruagem. Ela protestou, dizendo que ficava enjoada em viagens longas, mas ele rebateu com um sorriso, dizendo que ela mesma dissera que dormia assim que abria um livro, era só fazer isso. Sylvia achou tudo muito suspeito. Aquilo não parecia apenas um passeio. E estava certa. Victor revelou que o imperador achava que ele precisava de uma mulher. Quando comparecia às festas reais no passado, sempre havia uma mulher aleatória em sua cama. Sylvia ficou horrorizada. Não podia permitir que isso acontecesse novamente. Declarou, decidida, que precisavam encontrar o imperador pessoalmente. Victor sorriu, satisfeito com a resposta. Disse que levaria um Jace com eles, pois queria mostrar à majestade que agora tinham um filho. O imperador só acreditava vendo. Sylvia ficou ainda mais nervosa. Pensava que teriam de se preparar muito bem se quisessem parecer uma verdadeira família diante da corte, afinal, seria sua primeira vez em um evento como aquele.
Silvia sabia que para um encontro daquele tipo precisava estar vestida adequadamente. Quando as servas a viram pronta, ficaram encantadas, dizendo que ela estava deslumbrante. Ao descer para encontrar Vitor, ela mesma se surpreendeu ao vê-lo arrumado, e muito mais elegante do que o normal. Ele comentou, sorrindo, que ela parecia tão feliz que até havia ficado sem palavras. Gaguejando, Silvia perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Vitor respondeu que, apesar de ela ter dito que não queria ir, parecia bastante animada agora, o que a fez rir. Pensou que era disso que ele estava falando, mas se calou quando ele tocou em seu rosto, fazendo-a corar. Ele comentou, com ternura, que ela estava maravilhosa. Na carruagem, ele comentou que a festa provavelmente não seria divertida, pois as pessoas presentes não eram agradáveis. Silvia percebeu, então, que talvez ele não fosse bem-vindo entre os nobres mais esnobres. Mesmo assim, ela disse que estava tudo bem, pedindo que ele dissesse um dia que ela foi legal com ele e que ela era osso duro de roer. Vitor sorriu, satisfeito. Silvia sabia que, no fim das contas, poderia conquistar o respeito dos outros através de Vitor. Além disso, tinha ao seu lado um parceiro confiável. Ao chegarem, foram apresentados como o Duque e a Duquesa Asvan. Silvia acreditava que todos admirariam a beleza de Vitor, mas ficou surpresa ao ver que ele era completamente ignorado pelos outros convidados. Vitor então comentou que procuraria um quarto para tirar um cochilo, o que a deixou chocada. Explicou que, se estivesse por perto, ninguém se aproximaria dela e perguntou se ela estava bem com isso. Tentava parecer indiferente, mas Silvia sabia que ele se importava. Com pena dele, disse que confiasse nela e descansasse tranquilo. Ele ficou tocado, pensando que parecia que ela estava torcendo por ele. Silvia ficou balançando o carrinho de Geis até que uma mulher se aproximou, elogiando o bebê e dizendo que ele parecia estar dormindo profundamente, mesmo sem estar nos braços da mãe. Silvia respondeu que ele era um bebê muito doce. Em seguida, ouviu cochichos ao redor, diziam que ela era a mulher do Duque fanático por guerra. Até que, diante dela, uma das mulheres perguntou de quem era o bebê. Silvia ficou incrédula. Pensou que aquela mulher estava tentando armá-la, mas não daria o braço a torcer. Sorrindo com falsa gentileza, respondeu que a mulher provavelmente não prestara atenção à introdução anterior, onde ela deixará claro que era esposa de Vitor Asvan e que o bebê era seu filho, Geis. Outra mulher perguntou se ela estava dizendo que aquele era realmente o filho do Duque, e outra quis saber se Silvia havia realmente tido um filho com aquele homem. Silvia se irritou com a forma como se referiam a ele. Aquele homem tinha um nome e um título conquistado por mérito próprio ao recuperar uma ilha das mãos da nação inimiga. Deveriam ovacioná-lo como um herói, mas em vez disso, se fixavam nos rumores, chamando-o de fanático. Não aceitavam que ele tivesse alcançado tanto sem o treinamento tradicional. Silvia esperava resistência, mas não imaginava que o ódio fosse tão profundo. Mesmo assim, respondeu com firmeza que o bebê era filho do Duque Asvan. Decidida a não deixá-las escaparem após uma pergunta dessas, disse que podiam se aproximar e cumprimentar Geis. Outras mulheres se aproximaram. Uma disse que ele era muito bonito e que todos deveriam vê-lo. A mulher de antes concordou, mas então perguntou com ironia se Vitor também fizera Silvia sangrar na cama. Silvia ficou furiosa. Que tipo de pergunta era aquela? A mulher continuou, dizendo que apostava que ele não parava nem quando Silvia dizia que estava doendo, que ele só pensava em se satisfazer. Outra mulher afirmou que Vitor não via os outros como seres humanos. Mais uma comentou sobre o incidente, dizendo que um homem havia dito que ele fedia sangue, mesmo sendo bonito por fora. Vitor, então, teria agarrado o homem pelo pescoço e dito que da próxima vez que o visse, cortaria sua cabeça. A mulher comentou que o homem havia passado dos limites com suas palavras, e desde então, nunca mais comparecera a uma festa. Outra mulher acrescentou que Vitor era o tipo de pessoa que matava como se os outros fossem gado, e que Silvia devia viver com medo dele,
já que ele havia passado os últimos 10 anos no campo de batalha. Segundo ela, era inevitável que ele carregasse fantasmas sobre os ombros. Sylvia tentou manter a paciência diante das provocações, mantendo-se o mais calma possível. No entanto, a mulher à sua frente agarrou sua mão e disse que ela não precisava esconder nada, pois todo o Império sabia o tipo de homem que Vitor era. Disse ainda que não entendia como Sylvia havia se casado com alguém tão horrível, mas estaria torcendo por ela, oferecendo ajuda por meio de seu primo, um advogado da capital. Sylvia se perguntou se a mulher realmente achava que ela sofria abuso e sentiu-se isolada, como se estivesse em uma ilha solitária. Ainda tentando manter a compostura, ela respirou fundo, um pouco incomodada. A mulher insistiu, dizendo que estava claro que havia algo errado e pediu que Sylvia falasse. Sylvia disse que, de fato, havia algo que a incomodava, mas perguntou por onde deveria começar. A mulher incentivou-a a prosseguir. Sylvia afirmou que logo todos saberiam os rumores sobre como ela e Vitor se conheceram, então não se prolongaria nesse ponto, mas compartilhou que, entre elas, Vitor possuía um charme inesperado. Ela comentou que lera em algum livro que esse tipo de comportamento era chamado de dominante durante o dia e submisso à noite. A mulher ficou chocada, mas Sylvia sorriu e disse que os detalhes eram segredo. Contou que, antes de sair do castelo, Vitor demonstrara preocupação com o que pudesse acontecer ao seu corpo, e dissera aos servos que, se algo acontecesse ao seu filho, todos pagariam por isso, pois ele se importava demais. Mostrando o anel que usava, Sylvia perguntou se não era lindo, revelando que fora um presente de Vitor após ele decapitar diversos de seus inimigos. Ela continuou, dizendo que Vitor sempre lhe dava tudo o que queria, o que era problemático às vezes. Admitiu que ele podia parecer um pouco áspero, mas lembrava que ele ia à guerra para protegê-la, e também a todos os outros. Sylvia disse compreender que ele parecia duro por fora, pois proteger algo era uma tarefa difícil. Embora todos ali parecessem ter entendido mal, ela sabia que ele a valorizava e a amava. E, sim, ela também estava completamente apaixonada por ele. Uma das mulheres murmurou que talvez Sylvia estivesse certa. Outra comentou que até pessoas horríveis podiam ser capazes de amar. Sylvia pensou que estavam reagindo bem à história que ela acabará de contar, mesmo que tivesse exagerado um pouco. Mas não podia parar por aí. Fingiu estar emocionada, preocupando a mulher diante dela. Com um tom frágil, Sylvia disse que estava feliz por terem resolvido o mal-entendido, e que não queria ser dramática, pois se Vitor a visse chorando, ninguém saberia do que ele seria capaz. Comentou que ele era severo com os servos, mas que não queria que aquelas senhoras tivessem ideias erradas sobre ele. Pensando que, se elas começassem a espalhar rumores, terminariam como o velho tagarela que todos comentavam, ela agarrou a mão da mulher e afirmou que não queria que aquilo se repetisse. Assustada, a mulher prometeu ajudar. Sylvia disse que era um alívio e que tudo o que precisavam agora era que a guerra acabasse. Disse que memorizara o rosto de todas ali presentes, e que Vitor também os conheceria. Prometeu convidá-las ao castelo e apresentá-las pessoalmente ao duque. Quando Geis acordou, Sylvia pediu licença, dizendo que precisava ir e que havia adorado passar aquele tempo com elas. Pensou consigo mesma que não se importava com a alta sociedade, e não conseguia acreditar que havia cogitado se enturmar com aquelas pessoas. De volta ao quarto, ela correu e abraçou Vitor. Ele comentou que ela provavelmente não tivera conversas muito agradáveis. Sylvia confirmou, dizendo que fora uma perda de tempo. Quando ele perguntou o que a incomodava, ela respondeu que a alta sociedade era repleta de imbecis que sempre achavam que estavam certos e viviam espalhando baboseiras. Vitor perguntou sobre o que haviam falado, e Sylvia respondeu que falavam mal dele, como se ele fosse um selvagem que esquartejava humanos como pedaços de carne. Ele, por sua vez, disse que aquilo era verdade. Sylvia, chocada, perguntou se ele realmente gostava de matar e ia para a guerra por esse motivo. Ele ficou em silêncio. Com os olhos marejados, ela disse que sabia que ele também não gostava daquilo.
Se nenhum dos lados se rendesse, a guerra jamais acabaria. E ela sabia, Vitor queria o fim da guerra mais do que qualquer um. Naquela noite, Sylvia, visivelmente abalada pelas fofocas e críticas que ouviu no evento, desabafou com Vitor. Disse que aquelas pessoas eram horríveis e que não compreendiam a importância de tudo o que ele fazia. Afirmou que era graças a ele que podiam viver suas vidas confortavelmente e questionou por que ele sequer queria retornar àquelas festas. Vitor, calado, apenas a escutava. Sylvia sentia-se impotente diante da frieza da elite, e sua raiva aumentava por ver que ninguém enxergava quem Vitor realmente era, alguém que lutava pelo bem do Império. Por que eles te odeiam sem razão? Ela perguntou, indignada. Vitor, com um sorriso resignado, respondeu. Você também me odiava no começo. Por que você me ameaçou? Rebateu Sylvia. Mas agora eu sei o quão nobre e adorável você é. Pode até agir como um selvagem, mas só eu posso falar mal de você. Ele riu com leveza e agradeceu seus elogios, mas disse. Eu não sou tão bom quanto você pensa. É verdade que sou desumano. Minhas mãos estão encharcadas de sangue. A única coisa que sei fazer com elas é matar. Sylvia negou com firmeza. Não. Essas mãos me fazem feliz. Você me trouxe flores, tocou meu cabelo com carinho, me abraçou. Essas mãos fazem coisas que eu amo. São mãos gentis. Ela pediu que ele não ligasse para as bobagens que diziam sobre ele e afirmou com firmeza. Tenho orgulho de você. Nunca ouse se diminuir. Você é o meu herói. Comovido, Vitor sorriu e acariciou seu rosto. Sylvia, ao olhar nos olhos dele, se perguntava como as pessoas podiam condenar um homem assim, chamando-o de cruel ou fanático por guerra. Então ele enxugou suas lágrimas e disse. Você está deixando de fora a coisa que mais te faz feliz. Ela ficou nervosa e, antes que pudesse responder, ele a empurrou sobre a cama, fazendo seu coração acelerar. Você não gosta desse tipo de coisa? Perguntou ele. O que você está fazendo? Murmurou ela, corando. Se você não tiver certeza, eu posso te ajudar a saber, disse ele, com um sorriso malicioso. A gente não pode fazer isso aqui, o Jace vai acordar. Ela tentou protestar. Ele não vai acordar se você ficar quietinha, respondeu ele, provocador. Mesmo assim, não aqui, insistiu ela. Então teremos que ir a outro lugar, disse ele, carregando-a até o banheiro, onde afirmou que daria um banho nela. Na manhã seguinte, após uma noite de amor intensa, Vitor observava Sylvia dormir. Quando ela acordou, perguntou aonde ele ia. Preciso me encontrar com Sua Majestade, respondeu ele. Fugimos da festa ontem, então devo ao menos cumprimentá-lo. E preciso tratar de alguns assuntos. Ela quis saber se também deveria ir, mas ele a tranquilizou. Pode continuar dormindo. Tenho certeza de que Sua Majestade já ouviu falar de você. Vocês podem se conhecer em outro momento. Ele a beijou suavemente e partiu. Mais tarde, Sylvia acordou sozinha. O castelo parecia quieto demais, e ela se perguntava onde Vitor estava. Tudo o que havia acontecido no dia anterior parecia um sonho. Pegando o pequeno Jace no colo, disse. Está na hora de comer. Enquanto colocava para rotar, Sylvia refletia sobre a demora de Vitor. Será que ele teria que voltar para a guerra? Isso a deixava nervosa. Mas, ao ver o sorriso de Jace, ela o abraçou, comovida. Você é tão fofo. Cuidar de você não é tão ruim assim. Ela lembrava como havia fugido de casa querendo viver apenas por si mesma. Pensava que bastava estar segura e com a barriga cheia. Mas agora, algo havia mudado. Gostava de cuidar de Jace. Chegou a se perguntar como seria se ele tivesse irmãos. Um bebê com os cabelos negros de Vitor e olhos azuis? Ou com seus próprios cabelos loiros e olhos escuros?
Surpresa com os próprios pensamentos, Sylvia se perguntou: será que eu quero ter filhos com o Vitor? Há pouco tempo, essa ideia sequer teria passado por sua cabeça. Mas agora, com a guerra ainda em curso, ela sabia que talvez tivesse que cuidar de Jay sozinha. Quando a noite caiu, Vitor finalmente retornou. Sylvia correu ao encontro dele, chorosa. Desculpe a demora, disse ele. A conversa acabou se estendendo mais do que eu esperava. Ela o abraçou forte, aliviada, e murmurou: você demorou tanto. Eu fiquei te esperando por horas. Mas não importa o que diga, eu já sei. Sabe o quê? Perguntou ele, confuso. Você acha que eu não sei que o imperador está mandando você de volta para a guerra? Ela respondeu, com os olhos marejados. Sylvia encarava Vitor com os olhos marejados, a voz embargada pela aflição. Questionava por que o imperador sempre parecia tirar vantagem dele. Eles não tinham sequer um pingo de consideração, enviando-o repetidas vezes para arriscar a própria vida em incontáveis batalhas. E se houvesse um espião entre os soldados? Alguém capaz de envenenar sua comida? E se informações tivessem sido vazadas? Preocupava-se com a possibilidade de uma emboscada, com o líder inimigo à espreita. E se ele fosse atingido por uma flecha? Se não conseguisse se esquivar? Se caísse ferido no meio do campo, sem conseguir se mover? Suas palavras se atropelavam na urgência do medo. Vitor a observava em silêncio. As preocupações de Sylvia eram tão específicas que ele quase sorriu, surpreso com quanto ela realmente se importava. Ela chorava, dizendo que estava com medo. Afinal, havia se apaixonado por ele. Agora que o amava, como poderia deixá-lo partir? Suplicava para que ele não fosse. Se fosse preciso, fugiria com ele para longe dali. Ele começou a rir, com uma leveza que a deixou confusa. Como podia rir num momento como aquele? Você sempre foi tão fofa assim? Perguntou, ainda sorrindo. Sylvia regalou os olhos, indignada com a pergunta inesperada diante de tamanha angústia. Ele então respirou fundo, controlando a emoção. Eu não vou. Ela piscou, surpresa. Suas férias foram estendidas? Perguntou, tentando entender. Ele inclinou a cabeça com um sorriso enigmático. Por que você acha que houve uma festa ontem? Sylvia franziu o senho, sem compreender. Era uma celebração, Sylvia, disse ele, com suavidade. Anunciaram o fim da guerra. Ela regalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Ele explicou que se tratava de uma festa surpresa organizada pelo palácio. Mas como os dois deixaram o evento cedo, Sua Majestade ficou um pouco desapontado. O exército inimigo havia se rendido. Sylvia sentiu o corpo fraquejar de alívio. O coração pulsava acelerado e lágrimas desceram pelo rosto. Abraçou Vitor com força, repetindo que tudo aquilo só podia ser um sonho. Ainda não terminei, murmurou ele, com um tom solene. Ela ergueu os olhos, o coração acelerando novamente, temendo que houvesse alguma má notícia escondida. Vai me dizer que isso é mesmo um sonho? Perguntou, nervosa. Mas ele negou com um sorriso. Ajoelhou-se diante dela, tomou-lhe a mão com delicadeza, beijou seus dedos, e com olhos firmes e cheios de sentimento, perguntou: Sylvia, quer se casar comigo de verdade? Ela sentiu o mundo parar. O tempo parecia correr em câmera lenta, como em histórias de amor que ela mesma zombaria se ouvisse de outros. Lembrou-se de um jovem soldado recém-casado que havia descrito exatamente esse sentimento. Tudo ao redor perdia o som, o coração batia descompassado, e tudo ganhava sentido. Vitor zombara daquela fala, achando pura tolice. Mas agora, era ele quem estava exatamente naquele lugar. Sylvia tentou dizer algo, mas a voz não saía. Ele então acariciou seu rosto e perguntou suavemente no que ela estava pensando. Queria saber se ela também estava apaixonada por ele. Ele beijou sua testa com ternura e murmurou:
Eu estou. Só penso em você. Ela sorriu entre lágrimas. Você é tão bobo. Naquele momento, o imperador se aproximou, interrompendo o instante. Com um sorriso gentil, comentou: Vocês dois formam um casal adorável. Silvia o observou com surpresa. A imagem que criara do imperador era de alguém frio e cruel, afinal, fora ele quem mandara Vitor para o campo de batalha. Mas agora que o via de perto, parecia mais amigável do que imaginava. O imperador se aproximou ainda mais, olhando-a com admiração. Não posso acreditar que Vitor estava escondendo uma noiva tão linda, disse ele com humor. Vitor, em um gesto automático, puxou Silvia para mais perto de si. O imperador fingiu estar ofendido. Tantos segredos, estou desapontado, brincou. É a minha vida pessoal, respondeu Vitor, seco. O imperador riu, virando-se para Silvia. Houve um tempo em que eu achava que Vitor não tinha qualquer interesse por mulheres. Achava até que ele não pretendia se casar. Se não fosse por você. Foi exatamente por isso que eu a mantive em segredo, interrompeu Vitor, com sinceridade. O imperador comentou, com um sorriso nostálgico, que se emocionara bastante quando Vitor lhe pedirá sua bênção para o casamento. Silvia, curiosa, perguntou como ele havia sido naquele momento. O imperador riu, dizendo que foi uma visão e tanto, nunca ouvira com uma expressão tão sincera. Ela deveria ter visto o olhar de Vitor. Era evidente o quanto ele a amava. Silvia sorriu, achando engraçado como o imperador tinha uma personalidade mais extrovertida do que imaginara. Ele confessou que nunca pensou que veria aquele dia chegar. Ver Vitor daquele jeito fez com que ele quase se recusasse a carimbar a certidão de casamento, só para provocá-lo um pouco mais. Silvia pensou que foi por isso que Vitor demorou tanto para voltar naquele dia. Como suspeitava, o imperador era um pouco astuto. O casamento foi lindo, grandioso. Desde então, Vitor não conseguia mais passar muito tempo longe do castelo. Ele ensinou Silvia a cavalgar, e ela, por sua vez, lhe ensinou a costurar. O primeiro bordado dele ficou surpreendentemente melhor do que a tentativa inicial dela. Quando ela perguntou se aquilo era uma flor, ele respondeu que sim, era a flor que havia lhe enviado tempos atrás. Silvia, contente, disse que havia gostado. Cuidar de Geis também se tornará uma tarefa compartilhada entre os dois. Muitas vezes, em vez de deixar tudo nas mãos das criadas, eles próprios assumiam os cuidados com o menino. Ver Geis crescer se tornará a maior diversão deles. O pequeno já dizia papai e mamãe. A vida ao lado de Vitor era doce, serena, e ela não conseguia mais se imaginar longe dele. Certa tarde, Silvia comentou que sempre tivera curiosidade sobre uma coisa: por que ele não a expulsou do castelo no início? Ela era uma mulher estranha, uma completa desconhecida que se infiltrara em sua casa. Por que ele simplesmente a deixará ficar, quando poderia tê-la matado sem que ninguém soubesse? Ela revelou que pensara muito a respeito e chegará a 3 possibilidades. A primeira, disse ela, é que você se encantou com a minha beleza. Silvia riu sozinha, achando essa opção ridícula, embora reconhecesse que muitas pessoas a elogiavam. Mesmo assim, era difícil acreditar que Vitor tivesse se apaixonado à primeira vista. A segunda opção é que você precisava de uma esposa, continuou. Você estava sempre na guerra, não tinha tempo para cortejar ninguém. Então, quando apareceu uma mulher no seu castelo, talvez tenha pensado, é agora ou nunca. Por fim, ela comentou a terceira. A última é que você só não ligava. Matar dava muito trabalho, e me deixar lá era mais fácil. Ela admitiu que, no começo, pensava que fosse a segunda. Mas, com o tempo, passou a acreditar que era a terceira. Silvia então perguntou qual das 3 estava certa. Vitor, porém, não respondeu de imediato. Ela insistiu, perguntando se era a segunda opção. Ele negou com um leve sorriso. Ela deduziu que, nesse caso, só poderia ser a terceira.
Isso é mesmo importante? Ele perguntou, tentando mudar de assunto. Não tenta mudar de assunto. Ela retrucou, indignada. Mas Vitor apenas sorriu e a beijou no pescoço, ignorando a pergunta por completo. Depois de mais uma noite de amor, enquanto Silvia dormia em seus braços, Vitor a observava com carinho. Murmurou para si mesmo, ainda impressionado. Não entendo por que ela não considerou a primeira opção. Lembrava-se com nitidez do dia em que a viu pela primeira vez. Foi avisado por um cavaleiro de que uma mulher estranha estava no castelo, dizendo ser sua esposa. O soldado comentou que não sabia que Vitor era tão romântico e que era raro vê-lo sorrir. Disse até que se sentirá tocado por aquela descoberta. Naquele momento, Vitor percebeu que havia uma fraude em seu próprio lar. E sua primeira reação foi decidir matá-la. Imediatamente, voltou ao castelo para lidar com a impostora. Mas, assim que entrou, deparou-se com Silvia mandando que servissem água, comida e roupas limpas para ele. Aquela cena o desarmou. Por que ela estava fingindo ser sua esposa? Será que estava grávida e não tinha onde ficar? Pensou que talvez ela estivesse tentando proteger o filho. Ser mãe solteira era difícil, ainda mais em tempos de guerra. Foi por isso que ele não a expulsou. Ela invadira seu castelo, sim. Mas havia algo nela, algo que o fez hesitar. Não conseguia imaginá-la como alguém que ele poderia simplesmente descartar. Lembrou-se do primeiro dia em que se conheceram. Silvia adormecera numa cadeira, exausta. Ele se aproximou e, por um instante, inclinou-se para sentir seu perfume. Tinha um cheiro bom. Quando estendeu a mão para tocá-la, recuou imediatamente. Não sabia se tinha o direito de tocá-la. Afinal, ele era um homem moldado pela guerra. Um homem que matava sem hesitar, cujo corpo inteiro parecia carregado pelo cheiro de sangue e suor do campo de batalha. Naquele dia, em especial, cortar o cabelo e tomar incontáveis banhos, tentando se livrar do fedor da guerra, talvez, no fundo, porque já havia sentido que aquela mulher mudaria sua vida. Quando Vitor voltou ao campo de batalha, tudo o que conseguia pensar era em retornar para seu castelo. Estava confuso. Aquela sensação no peito desconcertava. Lembrava, o tempo todo, das palavras de Silvia antes de sua partida, volte em segurança, e do beijo que ela lhe dera. Perguntava-se que sentimento era aquele que o impelia com tanta força. Queria voltar. Imediatamente. E se alguém ousasse impedi-lo, ele não hesitaria em atravessá-lo com a espada. Se isso não for loucura, então o que é? Pensava. Durante a marcha, avistou um campo de flores. Uma delas chamou sua atenção, era delicada e cheirava bem, como ela. Sem pensar muito, colheu-a. O gesto era tão incomum que um cavaleiro próximo ficou em choque. Isso é uma flecha em forma de flor? Perguntou, incrédulo. Não, respondeu Vitor, com a simplicidade de quem falava de algo muito precioso. É só uma flor. Daquelas que podem ser usadas como flecha? Não. É só para olhar mesmo. O cavaleiro riu, ainda surpreso, e perguntou se era para sua esposa. Se quiser, posso entregar. Tenho o dia de folga e o castelo fica no caminho da minha cidade natal. Vitor hesitou, olhando para a flor murmurou que ela murcharia antes mesmo de chegar ao destino. Mas o cavaleiro garantiu que seria rápido, que não faria intervalo algum para garantir que ela chegasse bonita. Vitor ponderou. Achava que a flor murcharia de qualquer jeito. Imaginou Silvia recebendo uma flor sem vida. Será que ela faria cara feia? No fim, apenas disse: tire uma semana a mais de folga. Considere isso uma ordem. Dias depois, Vitor recebeu algo em troca. Um lenço amarelo, bordado por Silvia. Segundo o soldado, ela passará dias pensando no que poderia enviar que chegasse até ele em segurança. Então decidiu costurar algo com as próprias mãos, colocando ali todo o seu amor.
O lenço vinha com uma mensagem: estou esperando ansiosamente pelo seu retorno. Enquanto outros soldados recebiam fotos de suas amadas, pingentes ou joias, Vitor ganhou um simples lenço. E foi o presente mais precioso que poderia ter recebido. Ele o segurou com firmeza, enquanto orava em silêncio por mais um dia de vida. O tempo passou. Certa manhã, Sylvia, já acostumada com o calor do sol nos jardins do castelo, encostou-se suavemente ao ombro do marido. Amor, por quanto tempo você vai ficar dormindo? Devo ter apagado, murmurou ele, com a voz rouca de sono. O sol já está alto. O dia está lindo. Ela fez uma pausa, sorrindo de leve, e perguntou: se Jace tivesse um irmão mais novo, qual nome você daria? Vitor abriu os olhos, surpreso, ficando em silêncio por um instante. Você nunca pensou na possibilidade de eu ficar grávida? Ela perguntou, provocando. Ele sorriu, um pouco sem jeito. Claro que sim, disse. Acho que eu daria o nome de Júlio. Sylvia sorriu, com ternura. Eu gostei. Eles se abraçaram com carinho, em meio ao calor suave da manhã. Eu te amo, sussurrou Vitor. Eu também te amo, respondeu Sylvia. E assim terminou a história de um casal que se apaixonou aos poucos, enfrentando o inesperado, convivendo com as diferenças e descobrindo, dia após dia, o que realmente significa amar alguém.